Uma pesquisa mostra que o número de brasileiros com fome cresce e chega a 33 milhões de pessoas. Beatriz Manfredini com as informações. Na comparação com os últimos anos, há um aumento dessa população, Beatriz? Há um aumento grande, viu, Thiago? 14 milhões de pessoas entraram, então, nesse patamar e estão passando fome agora em 2022, quando a gente compara com os números de 2020. Atualmente, então, são 33 milhões de brasileiros passando fome, o que equivale aí a 15% da população do país. Quando essa pesquisa ela foi feita da última vez, ali em 2020, no início da pandemia, eram 19 milhões de brasileiros nessa situação, equivalente aí a 9% da população do país. Então, para a gente ver como esse número cresceu tanto, passou de 19 milhões para 33 milhões de pessoas sem ter o que comer nesses 2 anos de pandemia, né? E isso é uma pesquisa do inquérito alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Essa pesquisa foi feita com quase 13 mil domicílios nas 27 unidades federativas de todo o país. E aponta, então, esses dados tristes demonstram que a gente voltou ao mesmo patamar de 1990, ou seja, a mesma situação que nós tínhamos aqui no país há 30 anos atrás. Estamos retrocedendo, né, nesse sentido. Essa pesquisa ela mostra ainda que 125 milhões de pessoas estão com algum grau de insegurança alimentar. Para quem não sabe, insegurança alimentar é quando a pessoa não sabe se vai ter a próxima refeição. Ela come, por exemplo, o almoço, né, faz ali uma refeição, não sabe se terá janta, não sabe se terá comida no dia seguinte. Também cai bastante a qualidade da alimentação dessas pessoas, os produtos, né, que elas consomem, a qualidade deles cai bastante. Quando a gente compara com 2020, a insegurança alimentar aumentou agora em 2022 em 7,2%. Já se a gente fizer a comparação com 2018, então período pré-pandêmico, aí o avanço de pessoas em insegurança alimentar nessa situação chega a 60%. Então o que a gente sabe é que 6 em cada 10 lares tem algum grau de insegurança familiar, e essa pesquisa aponta ainda, Thiago, que as regiões mais atingidas do país são a norte e também a região nordeste. São dados tristes. A Beatriz Manfredini volta daqui a pouco, girando os nossos comentaristas Amanda Klein, o que representam esses números e como se reverte isso. É um trabalho de muito longo prazo, né? Olha, Thiago, eu acho que a Beatriz falou, né? São 14 milhões a mais em um ano que passaram para esse nível de fome. São 33 milhões de brasileiros que sentem fome e 6 em cada 10 brasileiros estão no que eles chamam de insegurança alimentar, o que significa que essas famílias não sabem se vão poder comer todos os dias. Muitas vezes elas têm que racionar esses alimentos, ou seja, uma mãe, eu estava lendo essa reportagem mais cedo hoje no Jornal o Globo, uma mãe tem que abrir mão, não pode se alimentar para conseguir alimentar seus 4 filhos. Então, acho que isso dá uma dimensão da miséria em que vive o brasileiro e dá uma dimensão também de por que esse governo é tão mal avaliado. Muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Mas, poxa, a economia melhorou, o PIB cresceu, o desemprego está diminuindo. Pois é, essa é a realidade do copo meio cheio. O copo meio vazio é exatamente o que traz esse estudo. É o aumento da fome, o aumento da insegurança alimentar, a invisibilidade desses brasileiros. Infelizmente, o auxílio emergencial, o auxílio emergencial não, né? O auxílio emergencial era de R$600 e abarcava mais de 60 milhões de brasileiros. Foi substituído agora pelo Auxílio Brasil, que é um programa permanente, que embora seja maior, tem um ticket médio bem maior do que o Bolsa Família, né, algo em torno de R$400, pouco até mais do que R$400, abrange 17 ou 18 milhões de famílias, ou seja, não é suficiente ainda para fazer frente aos brasileiros que precisam. Só nesse contingente representado por esse estudo são 33 milhões de brasileiros que passam fome. Então a gente pode imaginar que seriam pelo menos 33 milhões que precisariam de uma ajuda, um auxílio. Com certeza nem todos eles têm esse auxílio. Reportagens recentes já mostram que há cerca de 1 milhão de pessoas na fila para conseguir o Auxílio Brasil, que se enquadram nos critérios técnicos do programa. No entanto, não há receita no orçamento para conceder auxílio para essas pessoas que tanto precisam. Essa é a realidade do Brasil, uma realidade muito triste. Embora você tenha uma recuperação em setores da economia, embora você tenha um desemprego que esteja se reduzindo 10,5%, quase 200 mil vagas formais geradas, agora segundo revelou o CAGED na segunda-feira, ainda assim há um grande contingente de brasileiros que simplesmente não encontra emprego ou então vive de bico, vive de emprego intermitente, não consegue se alimentar e não consegue alimentar a sua família. Eu acho que esse talvez seja um retrato mais acabado da miséria de um país.
Essa é uma realidade mundial. Na verdade, todos os países do mundo estão sofrendo com escassez de alimentos. Começou, a primeira causa disso é a pandemia, que foi uma catástrofe mundial sem precedentes, e agora a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia está provocando não só o aumento dos preços dos combustíveis, mas também está impactando fornecimento de alimentos no mundo inteiro. O fornecimento de alimentos produzidos na Ucrânia e na Rússia foi impactado, e também os materiais que são usados para a produção de fertilizantes também está impactando no mundo inteiro. Felizmente, o Brasil tem um agronegócio robusto, a nossa situação é muito melhor do que a do resto do mundo, mas não há como escapar dos inevitáveis efeitos do fique em casa generalizado. Também foi uma medida sem precedente, eu não me lembro na minha vida de ter visto uma medida como essa, as pessoas serem proibidas de sair das suas próprias casas, as pessoas serem proibidas de trabalhar. É óbvio que aquilo ia gerar uma destruição econômica, uma destruição de empregos, muita gente perdeu o emprego, muita gente tem dificuldade de se recolocar. O Brasil está fazendo um movimento de recuperação muito forte, tanto que foi divulgado agora que, entre todos os países do G20, o Brasil teve a maior criação de empregos. Mas isso não é uma solução mágica que resolve os problemas de uma hora para outra. Eu gostaria, entretanto, de dar uma olhada no detalhe dessa pesquisa, porque os números me impressionam muito. A pesquisa disse que são 33 pessoas passando fome e 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Mas há pouco mais de uma semana, nós assistimos aqui também uma matéria onde se afirmava que 60% da população brasileira tem sobrepeso, tem problemas de obesidade. Então, eu achei curioso esses dados, eu vou analisar com detalhe esse relatório.